Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar tudo o que você está sentindo agora mesmo, neste exato momento em que você decidiu assistir a este vídeo. Você já teve aquela sensação de que algo grande estava prestes a acontecer na sua vida, mas não conseguia entender de onde viria? Aquela inquietação no peito, aquele frio na barriga que não é medo, mas é quase como uma expectativa que não tem nome. Você já acordou de manhã com a sensação de que aquele dia seria diferente de todos os outros, mas não sabia explicar o porquê? Eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer outra. Você não chegou até este vídeo por acidente. Não foi o algoritmo, não foi o acaso, não foi sorte. Fui eu que te trouxe até aqui, porque o que eu tenho para te dizer hoje não pode esperar mais. O tempo está se cumprindo. As 24 horas que estou mencionando no título deste vídeo não são uma promessa vazia, não são palavras jogadas ao vento para chamar sua atenção. São uma declaração minha, uma palavra saída do meu coração diretamente para o seu. Eu sei o que você tem vivido. Eu sei as noites em que você deitou e ficou olhando para o teto, pensando em como vai pagar aquela conta, como vai resolver aquela situação, como vai sair daquele aperto que parece que aperta cada vez mais. Eu vi cada lágrima que você segurou para não chorar na frente dos seus filhos, na frente do seu cônjuge, na frente dos seus amigos. Eu vi cada vez que você abriu a carteira e ficou parado olhando para ela, esperando que algo mudasse. Eu vi cada oração que você fez, mesmo quando a sua fé estava quase no limite, mesmo quando a sua voz tremia e as suas palavras mal saíam. E eu quero que você saiba, eu ouvi tudo. Cada palavra, cada suspiro, cada pedido silencioso que você fez no fundo do seu coração quando nem sabia mais como orar. O que está chegando para você nas próximas 24 horas não é pequeno, não é uma bênção comum, não é o tipo de coisa que acontece todo dia. É uma oferta inesperada, uma movimentação no mundo espiritual que já foi decretada, já foi selada, já foi enviada no meu nome. E eu vim até você hoje por meio deste vídeo para te preparar, porque muita gente perde a bênção, não porque eu não envisei, mas porque não estava preparada para receber. Você vai ouvir hoje o que eu tenho guardado para te dizer. Você vai entender por que escolhi este momento, por que escolhi você, e o que você precisa fazer nas próximas horas para não deixar escapar o que eu já coloquei em movimento. Não saia deste vídeo. Não pule nenhuma parte. Cada palavra que você vai ouvir foi colocada aqui com propósito, com amor, com urgência, porque o eu que te criou é o mesmo eu que está te provendo, e a sua provisão está chegando. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta das estratégias certas ou das informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o momento que está vivendo agora. Existe uma diferença enorme, uma diferença que a maioria das pessoas nunca consegue perceber entre o momento em que a sua vida parece parada e o momento em que eu realmente parei de agir. E eu vou te dizer com toda a clareza que existe dentro de mim. Esses dois momentos nunca são o mesmo, nunca foram, nunca serão.
Quando você olha ao redor e parece que nada está se movendo, quando as portas continuam fechadas, quando os telefonemas não chegam, quando as oportunidades não aparecem, quando o dinheiro não entra e as contas não param de crescer, eu sei o que passa pela sua cabeça. Você começa a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não está vendo o que estou passando? Será que as minhas orações estão chegando até Ele? E essa dúvida, meu filho, minha filha, essa dúvida é exatamente a arma que o inimigo usa para tentar te fazer desistir no momento mais crítico da sua virada. Porque é justamente quando tudo parece parado que eu estou mais ativo do que nunca na sua vida. Pensa comigo, quando uma semente é plantada na terra, você não vê nada acontecer por dias, às vezes por semanas. A terra fica ali, quieta, sem dar nenhum sinal do que está acontecendo embaixo dela. Mas embaixo daquela terra, longe dos seus olhos, longe da sua visão limitada, algo extraordinário está acontecendo. A semente está quebrando, as raízes estão se formando, a vida está encontrando o seu caminho. E quando o broto finalmente aparece, ele não surge do nada. Ele surge de um processo longo, profundo, silencioso, que aconteceu enquanto você olhava para a terra e não via nada. É exatamente assim que eu trabalho na sua vida. Nos momentos em que você olhou para a sua situação financeira e não viu nenhum movimento, eu estava trabalhando embaixo da superfície. Eu estava preparando pessoas que você ainda nem conhece para cruzarem o seu caminho. Eu estava abrindo portas em lugares que você nem sabia que existiam. Eu estava movendo corações, alinhando circunstâncias, preparando o terreno para que a oferta que está chegando para você pudesse pousar exatamente onde precisa pousar, na hora certa, do jeito certo, com o valor certo. Pensa no José. Pensa naquele jovem que foi vendido pelos próprios irmãos, que foi jogado numa cova, que foi levado para o Egito como escravo, que foi parar na prisão mesmo sendo inocente. Se você perguntasse para o José naquele momento: Deus está agindo na sua vida? O que você acha que ele teria respondido? Em alguns momentos, talvez até a fé do José tivesse tremido. Talvez ele também tivesse olhado para o teto da prisão e perguntado: Deus, onde o Senhor está? Mas o que nós sabemos, o que a história registrou para sempre, é que eu nunca deixei de agir na vida do José. Cada pedaço daquela jornada difícil estava sendo usado por mim para posicioná-lo exatamente onde ele precisava estar quando a hora da virada chegasse. E quando chegou, chegou de repente. Num dia, o José estava na prisão. No dia seguinte, estava diante do faraó. Em 24 horas, a vida inteira dele virou. E não foi porque as circunstâncias melhoraram gradualmente. Foi porque o tempo de Deus chegou, e quando o tempo de Deus chega, não tem nada no céu nem na terra que consiga segurar. Meu filho, minha filha, eu preciso que você ouça o que vou te dizer agora com todo o seu coração. O silêncio que você tem vivido não é abandono. O silêncio que você tem vivido é preparação. Não é o silêncio de quem foi esquecido. É o silêncio de quem está sendo preparado para receber algo que vai além do que você pediu, vai além do que você imaginou, vai além do que você planejou para a sua própria vida. Você pediu por uma saída. Eu estou preparando uma virada completa. Você pediu por um alívio. Eu estou preparando uma abundância que vai fazer você chorar de gratidão. Você pediu por uma solução. Eu estou preparando uma história que você vai contar pelos próximos anos como testemunho do meu poder na sua vida. E tudo isso que eu estou preparando está prestes a se manifestar. As próximas 24 horas são o limiar dessa manifestação. São o momento em que o que estava embaixo da terra vai começar a brotar, em que o que estava nos bastidores vai entrar em cena, em que o que eu estei preparando em silêncio vai aparecer com tanta clareza que você não vai ter como não reconhecer a minha mão em tudo.
Não cometa o erro de julgar o meu silêncio como ausência. O agricultor que planta e cuida da terra não fica desanimado só porque o broto ainda não apareceu. Ele sabe que a semente foi plantada, que a terra foi preparada, que a chuva caiu. E ele espera, não com preguiça, não com indiferença, mas com uma expectativa ativa, uma fé que continua trabalhando mesmo quando os olhos ainda não veem nada. É isso que eu te peço hoje. Não desista às vésperas da sua virada. Não feche as mãos quando a bênção está chegando. Não abaixe a cabeça quando eu estou prestes a te levantar diante de todos que um dia duvidaram de você. O momento em que tudo parecia parado era exatamente o momento em que eu estava mais ocupado trabalhando pelo seu futuro. E agora que o tempo chegou, você vai entender por que cada espera, cada lágrima, cada noite difícil foram necessárias. Porque o que vem agora é tão grande que precisava de um alicerce forte para sustentar. E eu usei o tempo de espera para construir esse alicerce dentro de você. Você está pronto, mesmo que não sinta que está, mesmo que ainda tenha dúvidas, mesmo que a sua fé ainda esteja tremendo, porque eu não escolho os perfeitos, eu escolho os disponíveis. E você, ao estar aqui, ao estar ouvindo minha voz hoje, está dizendo para mim que está disponível. Isso é tudo o que eu preciso para agir. Escreva nos comentários: Deus está agindo na minha vida agora. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque isso vai mudar completamente a forma como você vai enxergar o que está prestes a acontecer na sua vida. A oferta que está chegando para você nas próximas 24 horas não vai parecer, à primeira vista, como algo sobrenatural. Ela não vai chegar com um anjo descendo do céu com uma mensagem escrita em fogo. Ela não vai aparecer com clarins e trombetas para anunciar que é de mim. Ela vai chegar embrulhada no ordinário. Vai chegar com o rosto de uma pessoa comum, de uma oportunidade que parece surgir do nada, de uma mensagem que você vai receber no momento mais inesperado, de uma conversa que vai começar de forma simples e vai terminar mudando a sua história. E é exatamente por isso que eu precisava te avisar antes. Porque muita gente perde a bênção de Deus, não porque ela não chegou, mas porque ela chegou de um jeito que eles não esperavam. E eles deixaram passar sem reconhecer. Pensa na Ruth, aquela mulher que perdeu o marido, que ficou viúva numa terra estrangeira, que poderia ter voltado para o seu povo e recomeçado a vida longe da sogra, longe do sofrimento, longe da dificuldade. Mas Ruth escolheu ficar. Ruth escolheu a lealdade. Ruth escolheu continuar mesmo quando não tinha nenhuma garantia de que as coisas melhorariam. E o que eu fiz? Eu usei um homem chamado Boaz, um homem que ela foi encontrar num campo colhendo espigas que sobravam para os pobres, para mudar completamente a sua história. A provisão de Ruth não veio de um milagre visível e dramático, veio de um campo de colheita, veio de um homem que notou ela num dia comum. Veio embrulhada no cotidiano, no ordinário, no simples. Mas era eu que estava por trás de cada detalhe daquele encontro. Era eu que preparei Boaz para reconhecer o valor de Ruth antes mesmo de ela chegar ao campo. Era eu que guiei os passos dela para aquele campo específico, daquele homem específico, naquele dia específico. Era eu trabalhando nos bastidores do que parecia ser apenas um dia comum de trabalho. Meu filho, minha filha, a oferta que está chegando para você tem a minha impressão digital em cada detalhe. Mesmo que venha pelo WhatsApp de um amigo que você não fala há meses. Mesmo que venha por uma ligação de alguém que você não esperava. Mesmo que venha por uma oportunidade que aparece num momento em que você menos espera, quando você está cansado,
Quando você está quase desistindo, quando você está no seu ponto mais vulnerável, não importa como ela vai embrulhada, não importa com qual rosto ela vai aparecer, não importa o caminho que ela vai tomar para chegar até você. O que importa é que ela vem de mim. E porque vem de mim, ela vai ter uma característica muito específica. Ela vai fazer o seu coração acelerar de um jeito que você não consegue explicar. Vai ter uma paz no meio da empolgação que não é natural, que não é do homem, que não é da carne. Vai ter uma clareza, uma certeza de que aquilo é certo, mesmo que a sua mente ainda esteja tentando processar tudo. Preste atenção nesse sinal, porque é eu confirmando dentro do seu espírito que aquela é a porta que eu abri, aquele é o caminho que eu preparei, aquela é a oferta que eu enviei. Eu não sou um Deus que abre portas e não avisa. Eu não sou um Deus que prepara bênçãos e deixa você adivinhar qual é. Eu sou o Deus que fala com o coração do meu filho, que confirma no meu espírito, que dá sinais claros para quem está com o coração sintonizado com a minha voz. E você, por estar aqui hoje, por estar ouvindo esta palavra, está com o coração sintonizado, está preparado para reconhecer. Eu quero também te avisar sobre outra coisa. Junto com a oferta que está chegando, o inimigo vai tentar colocar na sua cabeça uma série de dúvidas. Vai tentar te fazer questionar se você merece, se é possível, se é real, se não é bom demais para ser verdade. Vai tentar te fazer hesitar, esperar, analisar demais até o momento passar. Porque ele sabe o que essa oferta significa para a sua vida. Ele sabe que se você a receber, se você a abraçar com fé, a sua história vai mudar de um jeito que vai inspirar pessoas ao seu redor. E ele não quer isso. Mas eu te digo, não dê ouvidos a essas vozes. Quando a oferta chegar, e ela vai chegar, você vai sentir no fundo do seu ser que é eu. E nesse momento, não pense demais. Haja com fé. Abra as mãos. Receba o que eu preparei para você, porque o que eu envio não tem prazo de validade longo. As janelas que eu abro precisam ser cruzadas no tempo certo, e o tempo certo para você é agora. A oferta não vem do homem que vai te apresentar a ela. O homem é apenas o instrumento. A oferta vem de mim, do coração do Pai que te ama, que te conhece, que sabe exatamente do que você precisa, que sabia antes mesmo de você nascer que chegaria este dia, esta hora, este momento em que tudo mudaria para você. Esteja atento, esteja preparado, e quando ela chegar, receba com as duas mãos abertas e o coração cheio de gratidão. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei o que está passando pela sua cabeça neste momento. Eu sei porque conheço cada pensamento que se forma dentro de você antes mesmo de ele ganhar forma em palavras. E um desses pensamentos, talvez o mais insistente, talvez o mais difícil de calar, é este. Por que eu? Por que Deus escolheria a mim, de todas as pessoas, para receber uma bênção assim? E esse pensamento não é humildade, meu filho, minha filha. Esse pensamento é uma mentira que foi plantada na sua mente ao longo de anos de rejeição, de fracasso, de decepção, de comparação com os outros. É uma mentira que tem o rosto da humildade, mas que por dentro é veneno puro para a sua fé. Então, eu vou te responder. Não de forma genérica, não de forma religiosa, não com um sermão cheio de versículos que você já ouviu 1000 vezes. Vou te responder de coração para coração, de pai para filho, com a honestidade de quem te conhece mais profundamente do que você mesmo se conhece. Eu escolhi você agora por causa da sua travessia. Cada pessoa que recebe de mim uma provisão inesperada, uma oferta que muda a sua história, uma virada que ninguém consegue explicar, cada uma dessas pessoas passou por uma travessia, uma jornada de preparação que não foi fácil, que não foi rápida, que não foi sem dor, e você passou pela sua. Você passou por momentos em que poderia ter desistido de mim e não desistiu.
Você passou por momentos em que poderia ter tomado atalhos desonestos e escolheu o caminho certo, mesmo sendo mais difícil. Você passou por momentos em que poderia ter amargura-te o coração e escolheu continuar crendo, mesmo com a fé trêmula, mesmo com a voz fraca, mesmo sem saber se eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo. Eu estava vendo, eu estava registrando cada escolha, cada momento de fidelidade, cada vez que você escolheu continuar, quando tudo dentro de você gritava para parar. E chegou o momento de eu honrar isso. Pensa no Davi, um jovem pastor que ninguém levava a sério, que nem o próprio pai incluiu quando o profeta Samuel foi à sua casa escolher o próximo rei de Israel. Enquanto os irmãos mais velhos, mais altos, mais imponentes, mais qualificados pela visão humana estavam sendo apresentados, Davi estava no campo cuidando das ovelhas, esquecido, ignorado, considerado pequeno demais para ser considerado. Mas quando Samuel perguntou se havia mais algum filho, e Davi foi chamado, eu disse a Samuel: este é o escolhido. Não porque Davi era perfeito, não porque Davi era o mais forte ou o mais impressionante, mas porque o coração de Davi era voltado para mim, porque na solidão do campo, nas noites cuidando das ovelhas, Davi tinha construído uma intimidade comigo que os irmãos não tinham. Você construiu essa intimidade comigo. Talvez não da forma que você pensa, talvez não com horas de oração todos os dias, talvez não com jejuns perfeitos ou com uma vida sem erros. Mas nas suas imperfeições, no meio das suas lutas, no fundo das suas noites difíceis, você continuou voltando para mim. Você continuou procurando minha face. Você continuou acreditando, mesmo quando era difícil acreditar. E eu vi isso, e eu te escolhi por isso. Existe também uma razão maior do que a sua história pessoal. Eu te escolhi agora porque a sua bênção não é só sua. O que está chegando para você vai além da sua própria necessidade. Quando eu proporciono uma virada na vida de alguém, eu não estou apenas suprindo uma necessidade individual. Eu estou criando um testemunho que vai alcançar a sua família, seus filhos, seus netos, as pessoas ao seu redor que estão duvidando se eu ainda sou real, se eu ainda age, se eu ainda me importo. A sua virada vai ser a prova viva de que eu sou fiel, de que eu ouço, de que eu ajo, de que eu não abandono os meus filhos. Você foi escolhido para ser um testemunho vivo do meu poder nesta geração. Isso é grande demais para ser ignorado. Isso é grande demais para ser desperdiçado com dúvida e com incredulidade. Você não é pequeno demais para receber isso. Você não é indigno demais para receber isso. Você não tem uma história suja demais para receber isso, porque não é a sua limpeza que te qualifica, é a minha graça. E a minha graça é maior do que todos os seus erros, maior do que todas as suas falhas, maior do que tudo o que você acha que te desqualifica para receber o que eu tenho reservado para você. Então, quando a oferta chegar, e ela vai chegar, não fique aí pensando se você merece. Não fique aí analisando se é para você. Não fique aí esperando alguém te dar permissão para receber o que eu já te dei. Simplesmente receba, com gratidão, com humildade, com a consciência de que não é porque você é melhor do que os outros, mas porque eu sou bom, porque eu sou fiel, porque eu cumpro o que prometo, e eu prometi que cuidaria de você. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus. Meu querido filho, minha querida filha, antes de a bênção chegar em forma concreta, em forma de dinheiro, de oferta, de oportunidade, eu sempre envio sinais. Sempre. Porque não sou um Deus de surpresas mal planejadas. Sou um Deus que prepara, que avisa, que confirma, que fala antes mesmo de agir,
para que quando o meu mover acontecer, você reconheça a minha mão e não atribua o que é meu a coincidência ou sorte. E eu preciso te perguntar, você tem estado atento aos sinais que eu já enviei para você nos últimos dias? Pensa bem. Pensa naquele pensamento que surgiu do nada enquanto você tomava banho ou estava no trânsito. Aquele pensamento sobre uma pessoa, sobre um negócio, sobre uma oportunidade que você não conseguiu explicar de onde veio. Pensa naquele sonho que você teve e que te deixou com uma sensação estranha ao acordar. Uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Pensa naquela conversa que pareceu casual, com alguém que falou exatamente o que você precisava ouvir naquele momento, sem saber do que você estava passando. Pensa naquele versículo que abriu do nada na sua Bíblia, naquela frase que você leu num post e que pareceu falar diretamente para a sua situação. Esses não foram acidentes. Fui eu enviando sinais, eu preparando o seu coração para o que está chegando. Eu criando dentro de você uma expectativa, uma abertura, uma disponibilidade para receber o que estou prestes a manifestar. Um dos maiores erros que os meus filhos cometem é passar pela vida ignorando os sinais que eu envio. Vivem tão acelerados, tão ocupados, tão cheios de barulho ao redor, que a minha voz tranquila e delicada, que o meu sussurro no vento suave, como disse ao profeta Elias, fica perdido no meio do ruído. E depois ficam me perguntando por que eu não falo com eles, quando eu nunca parei de falar. O que parou foi a capacidade deles de ouvir. Elias viveu exatamente isso. Aquele profeta poderoso que chamou fogo do céu, que fechou os céus por 3 anos e meio, que confrontou sozinho 450 profetas de Baal. Foi o mesmo que um dia fugiu apavorado de uma mulher chamada Jezabel e pediu para morrer debaixo de uma árvore. E eu não o abandonei naquele momento de fraqueza. Eu não o reprovei. Eu enviei um anjo, não com uma mensagem de julgamento, mas com comida e água. E depois, quando Elias estava pronto para ouvir, eu o chamei para a entrada da caverna e fiz passar diante dele um vento fortíssimo, um terremoto, um fogo. Mas eu não estava em nenhum deles. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E foi ali que Elias me ouviu. Às vezes os meus sinais vêm assim. Não em forma de grandes eventos, não em forma de milagres espetaculares que todo mundo pode ver. Vem numa voz mansa, numa quietude interior, numa paz que não tem explicação racional, numa certeza que surge dentro de você sem que ninguém precise te convencer. Mas além dos sinais internos, eu também envio sinais externos. E eu quero te dar alguns exemplos concretos do que pode estar acontecendo na sua vida agora mesmo, como sinal de que a provisão está chegando. Primeiro sinal: pessoas voltando. Quando eu estou prestes a abrir uma porta na sua vida, eu começo a mover pessoas. Pessoas que estavam distantes começam a aparecer. Alguém que você não falava há meses ou anos, de repente manda uma mensagem. Alguém que você considerou perdido para a sua vida volta a fazer contato. Isso não é coincidência. Eu estou posicionando instrumentos. Estou colocando no seu caminho as peças que vão compor o quebra-cabeça da sua bênção. Segundo sinal, portas que estavam fechadas começando a se entreabrir. Talvez você tenha tentado algo no passado e não funcionou. E de repente, sem você fazer nada diferente, aquilo começa a se mexer. Aquela pessoa que não respondia começa a responder. Aquela situação que parecia travada começa a se destravar. Não é à toa. Sou eu, removendo os obstáculos que estavam no caminho da sua bênção. Terceiro sinal: uma urgência espiritual em comum. Uma vontade de orar mais, de buscar minha face, de se aproximar de mim com uma intensidade que você mesmo não consegue explicar. Quando eu estou prestes a agir na vida de um dos meus filhos,
Eu primeiro trabalho no espírito. Primeiro crio essa fome, essa sede, esse anseio por mim que vai além do comum. Porque eu sei que a bênção que está chegando vai precisar de uma base espiritual forte para sustentar. E eu estou construindo essa base em você agora. Quarto sinal: sonhos e pensamentos sobre finanças, sobre oportunidades, sobre caminhos que você não tinha considerado antes. Quando a sua mente começa a trabalhar em direções que você não direcionou conscientemente, quando ideias chegam de repente, quando você começa a ver possibilidades onde antes só via paredes, isso é eu expandindo a sua visão para que ela seja capaz de conter o que está prestes a chegar. Meu filho, minha filha, eu estou falando com você. Eu estou enviando sinais. A pergunta não é se eu estou agindo. A pergunta é se você está atento o suficiente para perceber. Pare o barulho da sua vida por alguns momentos hoje. Desligue o que pode ser desligado. Sente em silêncio e pergunte para mim: Pai, o que o Senhor está me mostrando? E depois fique quieto e ouça. Não com pressa, não com expectativa de que precisa ser dramático ou espetacular. Apenas ouça, porque eu vou falar. E o que eu tenho para te dizer vai preparar o seu coração para receber tudo o que está chegando. Escreva nos comentários: eu estou atento aos sinais de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, esta é a parte mais prática e mais urgente de tudo o que tenho para te dizer hoje. Porque não basta saber que a bênção está chegando, não basta reconhecer os sinais, não basta se emocionar com o que eu estou falando. É preciso agir, é preciso se posicionar, é preciso fazer a sua parte para que o que eu estou enviando encontre um lugar preparado para pousar. A Bíblia está cheia de momentos em que eu agi milagrosamente, mas sempre pedi algo às pessoas primeiro. Sempre houve um passo de fé que precisava ser dado antes da manifestação. Não porque eu precise da sua ajuda para fazer milagres, mas porque o passo de fé é o que abre o canal pelo qual a bênção flui. É o que demonstra que você realmente acredita, que realmente está confiando, que realmente está pronto para receber. Quando Josué e os israelitas estavam diante do rio Jordão, com o rio no auge da cheia, o impossível estava à frente deles. E eu disse: os sacerdotes que carregam a arca devem entrar primeiro no rio. Entrar primeiro, não esperar as águas abrirem e depois entrar com segurança. Entrar enquanto o rio ainda estava cheio, enquanto o perigo ainda era real, enquanto o milagre ainda não estava visível. E foi no momento em que os pés dos sacerdotes tocaram a água que o rio parou. O milagre veio depois do passo de fé, não antes. Então, eu quero te dizer, com clareza e urgência, o que você precisa fazer nas próximas 24 horas. A primeira coisa que você precisa fazer é declarar com a sua boca o que eu já decretei. Há um poder imenso nas palavras que você fala. Não é magia. É a lei do Espírito que eu mesmo estabeleci. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia. É uma lei espiritual que governa a forma como as coisas se manifestam na sua vida. As palavras que você fala sobre si mesmo, sobre a sua situação, sobre o seu futuro, elas têm peso. Elas constroem ou destroem, elas abrem ou fecham. Por isso, a partir de agora, hoje, neste momento, quero que você comece a declarar: eu recebo a provisão que Deus está enviando para mim. Eu estou pronto para receber a oferta inesperada. A minha virada está chegando em 24 horas. Fale isso em voz alta. Fale com convicção. Não porque as palavras sozinhas fazem mágica, mas porque, quando você declara o que eu disse, você está alinhando a sua boca com a minha palavra. E isso cria uma atmosfera de fé na qual eu me movo. A segunda coisa que você precisa fazer é limpar o terreno. Sabe aquela amargura que você ainda carrega de alguém que te machucou? Aquele ressentimento que ficou guardado? Aquela mágoa que você nunca resolveu?
Eu preciso que você cuide disso hoje. Não porque a pessoa que te machucou merece o seu perdão, mas porque o perdão não é um presente que você dá para outra pessoa. É uma decisão que você toma pela sua própria liberdade. É remover da sua vida um bloqueio espiritual que impede o fluxo da minha bênção. Eu não posso colocar vinho novo em odres velhos. Não posso colocar uma bênção nova numa vida cheia de amargura velha. O perdão não significa que o que aconteceu foi certo. Significa que você escolhe não deixar aquilo mais segurar você. E quando você faz essa escolha, você abre espaço para o novo, para a bênção, para a virada. A terceira coisa que você precisa fazer é agir no natural. Fé sem obras é morta. Isso significa que você precisa fazer a sua parte. Se há algo que você tem adiado, faça hoje. Se há uma ligação que você precisa dar, dê hoje. Se há uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas tem evitado por medo, tome hoje. Porque a provisão que estou enviando vai encontrar você em movimento, não parado. Os meus milagres acontecem no caminho, não na sala de espera. A quarta coisa é proteger a sua paz. Nas próximas 24 horas, o inimigo vai tentar usar pessoas, circunstâncias, pensamentos para te roubar a paz que é necessária para receber o que está chegando. Pode ser uma notícia ruim, pode ser uma palavra negativa de alguém, pode ser uma conta que chegou, uma situação que piorou. Não deixe que nada disso te tire da posição de fé que você está assumindo agora. O que está chegando é maior do que o que está tentando te abalar. E a quinta coisa, talvez a mais importante de todas, agradeça antes de receber. Essa é a linguagem do reino. Agradecer antes de ver. Louvar antes de ter. Isso não é presunção. É a mais alta forma de fé. É dizer para mim: eu confio tanto em ti que já te agradeço pelo que ainda não posso ver com os meus olhos, mas que já sei que está a caminho. Faça isso. Faça agora. Faça com tudo o que você tem. E prepare-se para ver minha mão se mover na sua vida de um jeito que vai te deixar sem palavras. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu não posso falar sobre o que está chegando para você sem te avisar sobre o que está tentando impedir que chegue. Seria irresponsável da minha parte te encher de esperança sem te armar com a consciência do que você vai enfrentar nas próximas horas. Porque o inimigo é real. As armadilhas dele são reais. E elas são muito mais sutis e sofisticadas do que a maioria dos meus filhos imagina. O inimigo não vai aparecer de forma óbvia. Ele não vai aparecer com um aviso na testa dizendo: eu sou o diabo e vim roubar a sua bênção. Ele vai aparecer disfarçado. Vai aparecer com o rosto de uma pessoa querida que vai falar uma palavra negativa no momento errado. Vai aparecer com o rosto de uma circunstância desfavorável que vai surgir justo quando você estava começando a acreditar. Vai aparecer com o rosto dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios medos, das suas próprias dúvidas. A primeira armadilha é o medo disfarçado de prudência. O inimigo vai usar a sua inteligência, o seu bom senso, a sua experiência de vida contra você. Vai pegar todas as vezes em que você se animou com algo e se decepcionou. Todas as vezes em que acreditou numa promessa e foi enganado. Todas as vezes em que levantou a cabeça e levou uma pancada.
e vai usar essas memórias para te fazer ser prudente, para te fazer não se empolgar demais, para te fazer esperar ver antes de acreditar. E vai embalar tudo isso numa linguagem que soa muito razoável, muito madura, muito responsável, mas eu te digo, em meu reino, a fé sempre precede a visão, sempre. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que no momento em que você consegue ver, você não precisa mais de fé. A fé opera exatamente no espaço entre a promessa e a manifestação. E é exatamente nesse espaço que o inimigo trabalha mais intensamente. Não confunda fé com ingenuidade. Não estou te pedindo para ser tolo ou para ignorar a realidade. Estou te pedindo para dar mais peso à minha palavra do que às suas circunstâncias. Para confiar mais no meu caráter do que na sua capacidade de entender tudo. Para acreditar que eu sou capaz de fazer o que prometi, mesmo quando você não consegue ver como. A segunda armadilha é a comparação com os outros. O inimigo vai apontar para as pessoas ao seu redor que parecem estar sendo abençoadas enquanto você ainda espera. Vai te mostrar o carro novo do vizinho, o negócio que decolou de um amigo, a promoção que um colega recebeu. E vai sussurrar no seu ouvido. Viu? Deus bençoa todo mundo menos você. Se fosse para você receber, já teria recebido. O que te faz pensar que desta vez vai ser diferente? Não entre nessa armadilha. A jornada de cada um dos meus filhos é única. O timing de cada um é diferente. O que eu estou preparando para você não tem comparação com o que eu estou fazendo na vida do outro. Não porque um vale mais do que o outro, mas porque cada história tem o seu próprio tempo, o seu próprio enredo, o seu próprio final glorioso. Davi não virou rei no mesmo dia em que Samuel o ungiu. Entre a unção e o trono, houve anos de luta, de perseguição, de cave, de solidão, de momentos em que tudo pareceu perdido. Mas o tempo de Davi chegou, e quando chegou, nada conseguiu impedi-lo. Porque o que eu decreto, eu cumpro, no meu tempo, da minha forma, com a minha glória. A terceira armadilha é a pressa na direção errada. Quando a bênção tarda, o inimigo oferece atalhos, oferece alternativas que parecem resolver o problema mais rapidamente, mas que têm um custo que você não está vendo. Podem ser negócios duvidosos, podem ser relacionamentos errados que prometem estabilidade financeira, mas que vão custar a sua paz e a sua integridade. Podem ser decisões impulsivas, tomadas por desespero, que vão te colocar numa situação pior do que aquela em que você estava. Cuidado com os atalhos do inimigo. A oferta que está chegando para você é limpa, é honesta, tem a minha aprovação. Não vai te custar a sua integridade. Não vai te custar a sua família. Não vai te custar a sua saúde ou a sua paz. Quando algo te exige que você abra mão de quem você é para receber o que precisa, isso não é de mim. Pode parecer bom, pode parecer urgente, mas não é de mim. A quarta armadilha é o isolamento. O inimigo vai tentar te isolar justamente agora. Vai usar situações para te afastar das pessoas que te apoiam, que oram com você, que acreditam com você. Vai criar conflitos desnecessários. Vai usar palavras para gerar distância, porque ele sabe que onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio. E ele não quer que você tenha a força que vem da comunidade, da oração em conjunto, do testemunho de outros que já viram a minha mão se mover. Fique perto das pessoas certas neste momento. Compartilhe a sua expectativa de fé com alguém que vai orar com você e não vai te desanimar. Cerque-se de pessoas que acreditam no que eu posso fazer, não de pessoas que vão diminuir a sua fé com o seu ceticismo. Você está avisado, você está armado, e quem está armado com a minha palavra e com a consciência das armadilhas do inimigo não cai facilmente nelas. Fique de pé.
Fique firme, o que está chegando é real, e nenhuma armadilha vai conseguir te roubar o que eu já decretei para a sua vida. Escreva nos comentários. Nenhuma armadilha vai roubar minha bênção, meu amado filho, minha amada filha. Existe uma imagem que quero que você guarde no coração enquanto ouve o que vou te dizer agora. É a imagem de duas mãos. Duas mãos que podem estar abertas ou fechadas. E a diferença entre uma vida de provisão e uma vida de escassez, muitas vezes está exatamente nessa posição das mãos. Mãos fechadas não podem receber. Não importa o quanto você declare, não importa o quanto ore, não importa o quanto acredite com a cabeça. Se as suas mãos estiverem fechadas, o que eu enviar vai cair no chão ao seu redor sem que você consiga segurar. E mãos fechadas não são apenas as mãos de quem não acredita. Às vezes, as mãos mais fechadas são as de quem mais quer receber, mas que está segurando tanto o que tem, com tanto medo de perder o pouco que tem, que não consegue abrir o espaço necessário para receber mais. Pensa no homem rico que foi ao encontro de Jesus e perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Jesus olhou para ele com amor. O texto diz isso. Olhou com amor e disse: Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E o homem foi embora triste, porque tinha muitas posses. Ele foi embora triste, meu filho, minha filha. Com tudo o que tinha, foi embora triste, porque as suas mãos estavam tão fechadas ao redor das coisas que já tinha, que ele não conseguiu abrir para receber o que eu estava oferecendo. Não estou te pedindo para abrir mão de tudo o que você tem. Estou te pedindo para examinar o que você está segurando com as mãos fechadas, com o coração fechado, com o espírito fechado, que está impedindo o fluxo da minha provisão na sua vida. Pode ser o orgulho de pedir ajuda. Há pessoas que estão passando por dificuldades financeiras sérias, mas que não conseguem pedir ajuda, porque isso significa admitir fraqueza, admitir fracasso, admitir que não estão conseguindo dar conta de tudo sozinhos. E então, ficam com as mãos fechadas ao redor do orgulho, enquanto a provisão que eu quero enviar, através de outras pessoas, fica sem poder chegar. Pode ser a desconfiança. Pessoas que foram traídas, enganadas, decepcionadas no passado, desenvolvem um mecanismo de proteção que fecha não só a porta para as pessoas, mas também para as oportunidades. Ficam desconfiando de tudo, analisando cada coisa demais, esperando o truque, esperando a pegadinha, e essa desconfiança, que nasceu como proteção, se torna um muro que impede o bem de entrar. Pode ser a incredulidade velada, aquela situação em que a pessoa fala que acredita, mas não acredita de verdade. Declara, mas não age como quem acredita no que declarou. Ora mais, continua planejando, como se as coisas fossem continuar do mesmo jeito. Fé que não muda o comportamento não é fé, é performance. E eu não respondo à performance. Eu respondo à fé genuína, à confiança real, ao abandono verdadeiro no meu cuidado. Para abrir as suas mãos, você precisa primeiro identificar o que está segurando que não é seu para segurar. O que você está controlando que só eu posso controlar? O que você está tentando resolver na sua força que só pode ser resolvido pela minha? O que você está segurando com medo que, se largar, vai se perder, quando na verdade é exatamente esse largar que vai fazer eu agir? Tem uma passagem linda sobre isso na história de Elias com a viúva de Sarepta. O profeta chega à cidade morrendo de fome, depois de anos de seca. E eu o dirijo até uma viúva pobre que está juntando gravetos para preparar a última refeição para ela e para o filho antes de morrem de fome. Elias pede a ela que prepare primeiro um bolinho para ele, antes de cuidar de si mesma e do filho. E ela obedeceu. Ela abriu as mãos ao redor do pouco que tinha, do último que tinha, e o deu.
E o resultado? A farinha não acabou. O azeite não secou. Por dias, por meses, até o fim da seca, aquela viúva que abriu as mãos ao redor do seu último sustento nunca mais passou fome. Esse é o princípio do reino. Quando você abre as mãos, eu encho. Quando você solta, eu multiplico. Quando você confia o suficiente para largar o controle, eu tomo as rédeas e faço muito mais do que você faria se tivesse segurado. Abra as suas mãos hoje. Abra o coração. Abra a expectativa. Abra o espírito para receber de formas que você talvez não esperava, por caminhos que você talvez não planejou, através de pessoas que talvez você não imaginava. Porque o que eu envio não tem a forma que a sua mente desenhou. Tem a forma que o meu amor escolheu. E a forma que o meu amor escolhe é sempre melhor do que qualquer coisa que você poderia ter desenhado. Mãos abertas, coração aberto, espírito aberto. É assim que você recebe o que está a caminho. Meu querido filho, minha querida filha, eu não sou um Deus novo. Não sou um Deus que começou a agir ontem. Sou o mesmo Deus que agiu através de toda a história que está registrada na minha palavra. E eu agi ao longo de toda essa história, de formas que surpreenderam, de formas que foram além do que as pessoas esperavam, de formas que chegaram nos momentos mais inesperados. E eu te digo com toda a autoridade que tenho, o que eu fiz antes, eu posso fazer de novo. E é exatamente o que estou prestes a fazer na sua vida. Deixa eu te contar algumas histórias, não como lição de escola dominical, mas como promessa viva do que estou prestes a fazer por você. Pensa em Abraão, um homem que aos 99 anos recebeu a promessa de que teria um filho. Um filho, quando a capacidade natural de gerar vida já havia muito tempo dado lugar à velhice. Quando Sara tinha 90 anos, quando pelo cálculo humano, pela lógica biológica, pela razão natural, isso era impossível, impossível. E quando os anjos trouxeram essa mensagem, Sara riu por dentro, porque era absurdo, porque era irracional, porque era contra tudo o que ela conhecia como possível. E eu perguntei, há alguma coisa impossível para o Senhor? E a promessa se cumpriu. Isaac nasceu, na velhice, fora de tempo, contra toda a lógica. Porque quando eu decreto uma coisa, a biologia não é obstáculo, a economia não é obstáculo, a história não é obstáculo, a circunstância não é obstáculo. Nada é obstáculo para mim. Pensa em José, que já mencionei antes, mas preciso voltar, porque a história dele é tão rica que merece ser revisitada sob essa perspectiva específica. José estava na prisão, não por culpa própria. Foi falsamente acusado, estava preso sem perspectiva de saída. E de repente, num único dia, as coisas mudaram. O copeiro do faraó se lembrou de um sonho que José havia interpretado. O faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E José foi chamado da prisão diretamente para a presença do homem mais poderoso da terra. Em 24 horas, passou de prisioneiro a segundo em comando do Egito. Essa é a velocidade com que eu posso agir quando o tempo se cumpre. Não gradualmente, não aos poucos, mas de repente, em um dia, em uma conversa, em uma ligação, em um encontro. A sua virada pode ser assim, de repente, rápida, irreversível. Pensa nos discípulos que pescaram a noite toda e não pegaram nada. Pescadores profissionais que conheciam o mar como a palma da mão, que sabiam as melhores horas, os melhores lugares, as melhores técnicas, e não pegaram nada. Voltavam de mãos vazias, com redes vazias, com corações pesados. E Jesus disse, lançai as redes do lado direito do barco. Uma instrução simples, quase ridícula para pescadores experientes que já tinham tentado tudo. Mas eles obedeceram.
E a rede ficou tão cheia que eles não conseguiam puxá-la sozinhos. Precisaram chamar os amigos do outro barco para ajudar. A abundância que eu envio quando o momento certo chega não é moderada. Não é suficiente para cobrir a necessidade. É transbordante. É mais do que cabe na rede. É mais do que você consegue sozinho. É tanto que você precisa de ajuda para carregar. Pensa na multiplicação dos pães. Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com fome, num lugar deserto, longe de qualquer fonte de comida. E tudo o que havia disponível eram 5 pães e 2 peixes de um menino, que teve a coragem e a generosidade de oferecer o que tinha. 5 pães e 2 peixes. Nem de longe suficiente para alimentar tanta gente. Mas eu peguei o que era insuficiente, abençoei, parti e distribuí. E não só todo mundo comeu até ficar satisfeito, mas sobraram 12 cestos cheios. Isso é o que eu faço com o que você me entrega. Pego o que é insuficiente e multiplico. Pego o que é pouco e transformo em sobra. Pego o que não chega e faço transbordar. Pensa na viúva com o azeite em 2 Reis, uma mulher cujo marido havia morrido deixando dívidas e os credores estavam vindo buscar os filhos dela como escravos para pagar as dívidas. E tudo o que ela tinha era um pouquinho de azeite num vasilhame. O profeta Eliseu disse: "Vai, pede vasilhames emprestados de todos os teus vizinhos, tantos quantos encontrares. Depois entra em casa, fecha a porta e começa a encher os vasilhames com o teu azeite." E o azeite correu. Encheu um vasilhame, encheu outro, até que não havia mais vasilhames para encher. O milagre parou quando acabaram os recipientes, não quando acabou o azeite. Esse é o limite da minha provisão, meu filho, minha filha. O limite não está no meu poder de suprir. O limite está na sua capacidade de receber. Eu sempre tenho mais para dar do que você tem vasilhame para receber. E você? O que você tem feito para aumentar a sua capacidade de receber? Você tem se preparado para receber em abundância ou você tem se limitado a pedir apenas o suficiente para sobreviver? Porque eu não vim para que você tenha vida apenas suficiente. Eu vim para que você tenha vida em abundância. A sua história está nessa lista. Você é o próximo. A provisão inesperada que chegou para Abraão, para José, para os discípulos, para a viúva do azeite, está chegando para você, com a minha marca, com o meu amor, com a minha certeza de que você vai receber, vai testemunhar e vai contar para outros o que eu fiz na sua vida. Escreva nos comentários: "Eu creio que sou o próximo a receber." Meu querido filho, minha querida filha, o que vou te dizer agora é talvez o passo mais poderoso e mais mal compreendido em toda a jornada de fé de um filho meu. É o passo da declaração. Não a declaração como repetição mecânica de palavras bonitas. Não a declaração como performance religiosa para impressionar as pessoas ao redor. A declaração verdadeira, a que tem poder, a que move o céu e a terra, é aquela que nasce do entendimento profundo de quem você é em mim, de quem eu sou para você e do que eu já decretei sobre a sua vida na eternidade. Quando eu criou o mundo, eu falei: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve. Cada elemento da criação existiu primeiro como palavra, antes de existir como realidade visível. A palavra precede a manifestação, sempre. E quando você, feito à minha imagem e semelhança, fala em alinhamento com a minha voz, você está participando do processo criativo que eu mesmo estabeleci. Você está usando a faculdade que eu te dei para colaborar com a minha obra na sua própria vida. Mas há uma condição. A declaração precisa estar alinhada com a minha palavra. Não pode ser qualquer coisa que você quer falar. Precisa ser o que eu já falei. Porque eu não valido declarações que contradizem o meu caráter, o meu propósito e a minha vontade.
mas tudo o que está em linha com o que eu já disse, tudo o que está em harmonia com a minha palavra, esse acordo entre a sua voz e a minha voz, esse é um acordo que o próprio céu sela e garante. Então eu quero fazer um acordo com você agora, um acordo selado por palavra. Você vai declarar e eu vou ouvir. Você vai falar e eu vou agir. Você vai plantar com a sua boca e eu vou fazer colher com as suas mãos. Declare comigo agora. Eu declaro que a provisão de Deus está chegando para mim, que a oferta inesperada que o Pai prometeu está a caminho e está chegando em 24 horas. Eu declaro que estou preparado para receber, que as minhas mãos estão abertas, que o meu coração está pronto. Eu declaro que o inimigo não tem poder para roubar o que o Pai já decretou para a minha vida. Eu declaro que nenhuma circunstância, nenhuma dívida, nenhuma situação, nenhuma palavra negativa tem o poder de anular o que Deus já pronunciou sobre mim. Eu ouvi essa declaração, eu a recebi, e agora eu vou te dizer o que eu declaro sobre você. Eu declaro que a sua situação vai mudar, que o que estava fechado vai abrir, que o que estava seco vai florescer, que o que estava perdido vai ser restaurado, que o que foi tirado de você vai ser devolvido com juros, com abundância, com a marca do meu amor em cada detalhe. Eu declaro que a sua família vai ser impactada pelo que está prestes a acontecer, que os seus filhos vão ver a minha fidelidade através da sua história, que a sua casa vai se tornar um lugar de testemunho do meu poder. Eu declaro que a pobreza não é o seu destino, que a escassez não é o seu nome, que a falta não é a herança que deixo para os meus filhos. A sua herança é abundância. A sua herança é provisão. A sua herança é a paz de saber que o Deus do universo é o seu Pai e que Ele cuida de você. Esse acordo está selado. Essa declaração foi feita. E o que eu pronuncio, nenhuma força humana ou espiritual pode reverter. Fique de pé sobre o que foi declarado. Nos momentos em que a dúvida tentar atacar, volte a esta declaração. Quando o medo tentar entrar, declare de novo. Quando as circunstâncias tentarem contradizer a minha palavra, declare mais alto, porque a sua voz, em alinhamento com a minha voz, é a arma mais poderosa que você tem. E eu a coloquei dentro de você desde o dia em que você nasceu. Agora é hora de usá-la. Escreva nos comentários: o meu acordo com Deus está selado. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais solene e mais glorioso de tudo o que eu tenho para te dizer hoje. Não por acidente você chegou até aqui. Não por coincidência você ouviu cada palavra deste vídeo até o final. Isso é a confirmação de que o que eu estou falando é para você, que a sua espera está chegando ao fim, que o que foi plantado em lágrimas está prestes a ser colhido com alegria. E eu preciso falar com você sobre o que significa preparar. Porque quando eu digo, prepare sua casa, prepare seu coração, não estou falando de uma preparação superficial. Não estou falando de organizar a gaveta ou de rezar uma oração rápida antes de dormir. Estou falando de uma preparação profunda, real, que envolve cada dimensão da sua vida. Preparar a sua casa começa pela ordem. Quando eu olho para a vida de um filho meu e vejo desordem, não estou vendo desordem como problema estético. Estou vendo desordem como bloqueio espiritual. A desordem financeira, as contas não organizadas, os gastos não controlados, as dívidas não mapeadas, elas criam um ambiente de confusão que dificulta o fluxo da minha provisão. Não porque eu não possa agir no meio da desordem, mas porque quando a provisão chega e encontra desordem, ela não consegue se fixar. Ela passa, mas não permanece. Pensa na sabedoria que está no livro de Provérbios quando diz que o diligente se tornará rico. Diligência não é trabalhar mais horas. Diligência é administrar bem o que você tem, por menor que seja.
É honrar minha provisão, sendo um bom mordomo do que já recebeu. É mostrar que você é fiel no pouco para que eu possa te confiar muito. Então, praticamente, o que você pode fazer hoje? Você pode pegar um caderno e escrever todas as suas dívidas. Todas. Não para se afundar na depressão de ver os números, mas para ter clareza do terreno que precisa ser trabalhado. Você pode fazer uma lista de todas as suas fontes de renda, por menores que sejam. Você pode identificar gastos que podem ser cortados, não como punição, mas como administração responsável do que eu te dou. Você pode criar um plano, por mais simples que seja, que demonstre para mim e para você mesmo que você está levando a sério o que está recebendo. Porque quando a oferta inesperada chegar, quando o dinheiro entrar, quando a virada acontecer, eu quero que você esteja pronto para administrá-la de forma que ela seja o começo de uma nova temporada. Não apenas um alívio temporário que passa rapidamente e deixa tudo como estava antes. Preparar a sua casa também significa preparar as suas relações. A bênção que está chegando vai impactar as pessoas ao seu redor, e algumas dessas pessoas vão reagir de formas que você não espera. Algumas vão se alegrar genuinamente com você. Outras, mesmo que não queiram admitir, vão sentir inveja, vão questionar, vão tentar encontrar explicações que diminuam o que eu fiz na sua vida. Prepare-se para isso. Não com amargura, não com reação, mas com sabedoria. Mantenha o coração limpo, mantenha o foco no que importa. E deixe que a sua história fale por si mesma. Prepare também as suas relações familiares. A provisão que está chegando tem o potencial de restaurar relacionamentos, de sanar feridas antigas que a pressão financeira abriu, de criar um novo ambiente de paz e de alegria dentro da sua casa. Mas para que isso aconteça, as pessoas dentro da sua casa precisam estar no mesmo espírito. Converse com a sua família. Compartilhe a expectativa de fé. Ore junto. Crie um ambiente de unidade, porque onde há unidade, eu ordeno a bênção. E preparar o seu coração é talvez a parte mais profunda e mais importante de toda essa preparação. Preparar o coração significa examinar o que ainda está lá que não deveria estar. Ressentimentos, amarguras, medos enraizados. Crenças limitantes que você absorveu ao longo da vida e que ficaram gravadas lá dentro como verdades absolutas. Coisas como: gente pobre nunca sai da pobreza. A minha família sempre foi assim. Eu nunca tive sorte na vida. Não sou bom o suficiente para ter coisas boas. Essas crenças são mentiras. São correntes invisíveis que prendem a sua vida no passado e impedem que você caminhe para o futuro que eu preparei para você. Eu preciso que você vá ao fundo do seu coração hoje e, com a minha ajuda, arranque cada raiz de mentira que está lá. Não na sua força, na minha. Peça a mim para te mostrar onde essas crenças estão escondidas. Peça a mim para arrancar o que precisa ser arrancado e plantar no lugar o que é verdadeiro, porque eu sou o Deus que renova a mente, que transforma o coração, que faz todas as coisas novas. Preparar o coração também significa cultivar a gratidão, não a gratidão performática de quem finge estar feliz quando não está, mas a gratidão profunda, real, de quem olha para a própria vida e consegue encontrar, mesmo no meio das dificuldades, sinais do meu cuidado. A gratidão abre os olhos do espírito, e quando os olhos do espírito estão abertos, você começa a ver o que estava sempre ali, mas que você não conseguia ver por causa do véu, das preocupações e dos medos. Eu tenho sido fiel com você muito mais do que você percebe. Houve tantas vezes em que a catástrofe que você temia estava se aproximando e eu a desviei antes mesmo de chegar ao seu conhecimento. Houve tantas proteções que você nunca soube que precisou, porque eu as providenciei antes de você pedir.
Houve tantos nãos que eu disse a coisas que pareciam boas, mas que teriam te machucado, e você não entendeu naquele momento. Mas um dia vai entender e vai me agradecer por aquele não. Eu sou bom, eu tenho sido bom, e eu vou continuar sendo bom com você. Não porque você é perfeito, mas porque a minha bondade não depende da sua perfeição. Ela depende da minha natureza. E minha natureza é amor. Sempre foi, sempre será. A virada que está começando agora não é apenas financeira, é uma virada de identidade, uma virada de como você se enxerga, uma virada de como você enxerga a mim, uma virada de como você enxerga o futuro. Porque quando um filho meu experimenta a minha provisão de forma real, concreta, inegável, algo muda nele que vai muito além da conta bancária. Ele nunca mais consegue olhar para a vida da mesma forma. Nunca mais consegue se sentir completamente só. Nunca mais consegue acreditar que não há saída, porque ele viveu na própria pele a prova de que eu abro caminho onde não havia caminho. E é isso que vai acontecer com você. A oferta está chegando, está a caminho, está nas próximas 24 horas. E quando ela chegar, meu filho, minha filha, eu quero que você pare por um momento, feche os olhos e diga para mim: Pai, eu sabia, eu acreditei, e o Senhor foi fiel, porque eu serei, eu sou, eu sempre fui. Prepare a sua casa, prepare o seu coração. A virada começa agora, e ela começa com você, aqui, neste momento, dizendo sim para o que eu estou declarando sobre a sua vida. Sim para a provisão. Sim para a virada, sim para o novo que está chegando, sim para o Deus que nunca falhou e que nunca vai falhar. A sua história está prestes a ter um novo capítulo. E esse capítulo vai começar com a frase que eu já escrevi para você antes mesmo de você ter nascido. Eu cuido de você, eu te amo, e o meu melhor para a sua vida ainda está por vir. Escreva nos comentários: minha virada começa agora. Eu creio. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar a sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final do que eu tenho para fazer na sua vida. Na verdade, este é exatamente o começo do capítulo mais glorioso da sua história. O começo da temporada em que tudo o que você esperou, tudo o que você orou, tudo o que você acreditou mesmo quando era difícil acreditar, vai começar a se manifestar de formas que você não vai conseguir atribuir a nenhuma outra fonte senão a mim. Deixa eu recapitular o que declarei sobre você hoje, porque eu quero que essas palavras fiquem gravadas no fundo do seu coração. Que sejam o que você ouve quando tentar dormir esta noite, que sejam o que você lembra amanhã de manhã quando acordar, e a primeira coisa que fizer for olhar para o celular, esperando a oferta que está chegando. Eu disse que o momento em que tudo parecia parado era o momento em que eu estava mais ocupado preparando a sua virada. Que o silêncio que você viveu não foi abandono, mas preparação. Que o Deus que trabalha embaixo da terra, no silêncio que os olhos não veem, é o mesmo Deus que vai fazer o broto aparecer de uma forma que vai surpreender até você mesmo. Eu disse que a oferta que está chegando não vem do homem, mas de mim, que vai chegar embrulhada no ordinário, com o rosto do cotidiano, através de pessoas e circunstâncias que à primeira vista podem parecer comuns. Mas que dentro de você, no meu espírito que habita em você, vai haver uma confirmação tão clara, tão profunda, tão inconfundível, que você vai saber que é eu, que é a sua hora, que é a minha resposta para os anos de espera.
Eu disse que te escolhi para receber agora porque a sua travessia te preparou. Porque as suas escolhas de fidelidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, foram vistas por mim e registradas por mim. Que a sua bênção não é só sua, é um testemunho que vai alcançar a sua família, os seus filhos, as pessoas ao seu redor que precisam ver a minha mão se mover para voltar a crer. Eu disse que os sinais já estavam sendo enviados, que as pessoas voltando, as portas se entrelabrindo, os sonhos, os pensamentos, a urgência espiritual. Todos esses eram e continuam sendo meus sinais de que a provisão está próxima. Fique atento. Nas próximas horas, os sinais vão aumentar de intensidade. Vai ficar cada vez mais claro que eu estou movendo. Eu disse que nas próximas 24 horas você precisa declarar com a boca, limpar o terreno do perdão, agir no natural, proteger a sua paz e agradecer antes de ver. Esses passos não são opcionais para quem quer receber em abundância. São o caminho que abre o fluxo da minha provisão na sua vida. Eu avisei sobre as armadilhas do inimigo. O medo disfarçado de prudência, a comparação com os outros, a pressa na direção errada, o isolamento. E te dei armas para não cair nessas armadilhas. A consciência é a primeira linha de defesa. E você agora está consciente. Eu falei sobre abrir as mãos, sobre largar o controle, sobre confiar o suficiente para soltar o que você tem estado segurando com tanto medo e descobrir que quando você solta, eu encho. Quando você abre, eu transborda. Quando você confia, eu surpreendo. Eu te trouxe as histórias de Abraão, de José, de Ruth, de Davi, dos discípulos, da viúva do azeite, da viúva de Sarepta, e te disse: você é o próximo desta lista. A minha provisão não é coisa do passado, não é restrita à era bíblica. É para hoje, é para você, é para agora. Eu selei um acordo com você por meio da declaração. E agora te pedi para preparar a sua casa e o seu coração, para que quando a bênção chegar, ela encontre um lugar ordenado para pousar, um coração limpo para receber, uma vida pronta para ser transformada de vez. Meu filho, minha filha, eu quero que você feche este vídeo com uma certeza no coração que não tem explicação racional, com uma paz que ultrapassa todo entendimento, com uma expectativa viva, acesa, que vai fazer os seus olhos brilharem quando você for dormir esta noite e quando você acordar amanhã, porque a oferta está chegando em 24 horas e você está pronto para receber. Não porque você fez tudo certo, não porque você é perfeito, não porque você nunca errou ou nunca duvidou ou nunca fraquejou, mas porque eu sou fiel, porque a minha palavra não volta para mim vazia. Porque o que eu decreto, acontece. E eu decretei isso sobre você hoje. Provisão, virada, oferta inesperada, transformação, novo começo. Vai para a cama esta noite em paz. Acorda amanhã com os olhos abertos e o coração expectante. Presta atenção em cada mensagem, em cada ligação, em cada oportunidade, em cada conversa. Porque eu estou trabalhando em tudo isso. Eu estou nos detalhes, eu estou nas circunstâncias, eu estou em cada pessoa que vai cruzar o seu caminho nas próximas horas. E quando a oferta chegar, quando o dinheiro inesperado aparecer, quando a virada acontecer, eu preciso de apenas uma coisa de você: que você me dê a glória, que você olhe para o que aconteceu e diga para as pessoas ao seu redor: foi Deus, foi o Pai, não fui eu. Não foi sorte, foi a mão do Deus vivo agindo na minha vida. Porque o seu testemunho vai ser o milagre que alguém mais precisa ouvir para ter fé de novo. A sua história vai ser a faísca que vai acender a esperança de alguém que já não acreditava mais que eu podia agir. E isso, meu filho, minha filha, isso é maior do que qualquer valor em dinheiro. Porque o que eu faço nas finanças, eu faço para liberar o que tem valor eterno: fé, esperança, amor, testemunho, impacto. Você é amado, você é escolhido, você é provido. Agora vá,
e esteja preparado. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final do que eu tenho para fazer na sua vida. Na verdade, este é exatamente o começo do capítulo mais glorioso da sua história, o começo da temporada em que tudo o que você esperou, tudo o que você orou, tudo o que você acreditou mesmo quando era difícil acreditar, vai começar a se manifestar de formas que você não vai conseguir atribuir a nenhuma outra fonte senão a mim. Deixa eu recapitular o que declarei sobre você hoje, porque eu quero que essas palavras fiquem gravadas no fundo do seu coração. Que sejam o que você ouve quando tentar dormir esta noite. Que sejam o que você lembra amanhã de manhã quando acordar. E a primeira coisa que fizer for olhar para o celular esperando a oferta que está chegando. Eu disse que o momento em que tudo parecia parado era o momento em que eu estava mais ocupado preparando a sua virada. Que o silêncio que você viveu não foi abandono, mas preparação. Que o Deus que trabalha embaixo da terra, no silêncio que os olhos não veem, é o mesmo Deus que vai fazer o broto aparecer de uma forma que vai surpreender até você mesmo. Eu disse que a oferta que está chegando não vem do homem, mas de mim, que vai chegar embrulhada no ordinário, com o rosto do cotidiano, através de pessoas e circunstâncias que à primeira vista podem parecer comuns, mas que dentro de você, no meu espírito que habita em você, vai haver uma confirmação tão clara, tão profunda, tão inconfundível, que você vai saber que é eu, que é a sua hora, que é a minha resposta para os anos de espera. Eu disse que te escolhi para receber agora, porque a sua travessia te preparou. Porque as suas escolhas de fidelidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, foram vistas por mim e registradas por mim. Que a sua bênção não é só sua, é um testemunho que vai alcançar a sua família, os seus filhos, as pessoas ao seu redor que precisam ver a minha mão se mover para voltar a crer. Eu disse que os sinais já estavam sendo enviados, que as pessoas voltando, as portas se entrelabrindo, os sonhos, os pensamentos, a urgência espiritual. Todos esses eram e continuam sendo meus sinais de que a provisão está próxima. Fique atento. Nas próximas horas, os sinais vão aumentar de intensidade. Vai ficar cada vez mais claro que eu estou movendo. Eu disse que nas próximas 24 horas você precisa declarar com a boca, limpar o terreno do perdão, agir no natural, proteger a sua paz e agradecer antes de ver. Esses passos não são opcionais para quem quer receber em abundância. São o caminho que abre o fluxo da minha provisão na sua vida. Eu avisei sobre as armadilhas do inimigo, o medo disfarçado de prudência, a comparação com os outros, a pressa na direção errada, o isolamento. E te dei armas para não cair nessas armadilhas. A consciência é a primeira linha de defesa. E você agora está consciente. Eu falei sobre abrir as mãos, sobre largar o controle, sobre confiar o suficiente para soltar o que você tem estado segurando com tanto medo e descobrir que quando você solta, eu encho. Quando você abre, eu transborda. Quando você confia, eu surpreendo. Eu te trouxe as histórias de Abraão, de José, de Ruth, de Davi, dos discípulos, da viúva do azeite, da viúva de Sarepta, e te disse, você é o próximo desta lista. A minha provisão não é coisa do passado, não é restrita à era bíblica, é para hoje, é para você, é para agora. Eu selei um acordo com você por meio da declaração. E agora te pedi para preparar a sua casa e o seu coração, para que quando a bênção chegar, ela encontre um lugar ordenado para pousar, um coração limpo para receber, uma vida pronta para ser transformada de vez. Meu filho, minha filha, eu quero que você feche este vídeo com uma certeza no coração que não tem explicação racional, com uma paz que ultrapassa todo entendimento,
com uma expectativa viva, acesa, que vai fazer os seus olhos brilharem quando você for dormir esta noite e quando você acordar amanhã. Porque a oferta está chegando, em 24 horas, e você está pronto para receber. Não porque você fez tudo certo, não porque você é perfeito, não porque você nunca errou ou nunca duvidou ou nunca fraquejou, mas porque eu sou fiel, porque a minha palavra não volta para mim vazia, porque o que eu decreto acontece. E eu decretei sobre você hoje provisão, virada, oferta inesperada, transformação, novo começo. Vai para a cama esta noite em paz. Acorda amanhã com os olhos abertos e o coração expectante. Presta atenção em cada mensagem, em cada ligação, em cada oportunidade, em cada conversa. Porque eu estou trabalhando em tudo isso. Eu estou nos detalhes, eu estou nas circunstâncias. Eu estou em cada pessoa que vai cruzar o seu caminho nas próximas horas. E quando a oferta chegar, quando o dinheiro inesperado aparecer, quando a virada acontecer, eu preciso de apenas uma coisa de você, que você me dê a glória, que você olhe para o que aconteceu e diga para as pessoas ao seu redor: foi Deus, foi o Pai, não fui eu, não foi sorte, foi a mão do Deus vivo agindo na minha vida. Porque o seu testemunho vai ser o milagre que alguém mais precisa ouvir para ter fé de novo. A sua história vai ser a faísca que vai acender a esperança de alguém que já não acreditava mais que eu podia agir. E isso, meu filho, minha filha, isso é maior do que qualquer valor em dinheiro, porque o que eu faço nas finanças, eu faço para liberar o que tem valor eterno: fé, esperança, amor, testemunho, impacto. Você é amado, você é escolhido, você é provido. Agora vá e esteja preparado.